lá. Pessoal, assim, muitas pessoas vieram me perguntar por que há várias formulações para o índice de esbeltez reduzido, que é o lambda zero. Ah, toda hora é uma fórmula diferente, a gente calcula de forma diferente, por que a gente usa um lambda zero diferente do lambda zero que está na norma? Então, vamos esclarecer essas dúvidas. O que está aí na tela para vocês é o lambda zero que está na norma, NBR 8800, essa é a formulazinha que está lá. Essa aqui é a fórmula que está na tabela do P-File, que é aquela fórmula que a gente usa para calcular o QI. Uma das possibilidades de cálculo do QI é a utilização daquela tabela do P-File, né? A tabela, na verdade, está na norma também, só não está esta formulação da tabela A.21. E, por último, a gente tem uma fórmula do lambda zero, o lambda zero, que é o índice de biotese reduzido, de uma forma bem diferente, né? Porque, como que é? Isso aqui é lambda zero, isso aqui é lambda zero, isso aqui é lambda zero? Sim, os três são lambda zero, e a gente vai desmistificar essas três equações para que você entenda, né? A primeira equação, ela está vindo da norma. Então, se ela está vindo da norma, a norma, primeiro, você vai ter que encontrar o NE. O NE é o menor valor do N crítico de XYZ. Está lá nos slides, né? Lendo lá do P crítico, Euler, beleza. Então, esse NE que está aqui é o menor valor de crítico de X, Y e Z. Então, a partir de que eu encontro essa formulação aqui, esse N crítico de X, Y e Z, eu encontro o NE. E aqui eu preciso encontrar o valor do Q. Então, encontrando o valor do Q, aí nós conseguimos calcular a lambda zero. O que acontece? A gente está adotando muito, né, que o Q é igual a 1. Por isso que a gente já parte para a última parte da formulação, que é essa daqui. Mas vamos entender essa passagem desta fórmula da norma para essa fórmula da tabela do P-File. Então vamos lá, ó. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o N crítico que está aqui e colocar ele aqui. É isso que eu vou fazer. Fazendo isso, olha, eu coloco ele aqui, vai aparecer lá o π ao quadrado, o EI, KL ao quadrado, tá vendo? Eu só remodelei aqui. O raio de geração I, ele é raiz de I sobre A. Se eu colocar um sobre o outro aqui, 1 sobre I, é raiz de A sobre I. Por quê? Eu tenho A aqui em cima, né, no numerador, e I no denominador. Então, quer dizer que isso vai se igualar a lambda I. A I vai se igualar aqui a raiz de I sobre A. Passando isso para cá, eu tenho, então, que o valor do lambda zero reduzido vai ser este que você está vendo aqui, ó. Eu só passei o KL quadrado para cima, tá vendo? KL para dar o AG, eu já coloquei ele aqui fora, para você entender que isso aqui vai virar o I, né, que ele vai passar para fora e virar o I. Então, KL ao quadrado passa para fora, aqui vai virar o I, então vai ficar KL sobre I. Olha ele aqui, ó. Aqui está o KL sobre I. E o restante da fórmula está aqui, ó. Q, Fy, π ao quadrado, Q, Fy, π ao quadrado e E. Então, o que eu fiz nada mais é do que pegar essa formulação da norma e colocar o P crítico. Então, esta fórmula... Deixa eu tirar as marcações aqui. Já é marcação demais. Então, essa fórmula e essa são a mesma, só que mudando aí alguns componentes. Então tá, então como que eu vou sair agora dessa fórmula e chegar nessa fórmula aqui do P-File? Olha, a gente tem que entender que essa fórmula já está adotando um aço, que é o MR250. Esse aço ele vai ter essas características, ó, Fy de 200 e de 200 gigapascal. Se eu coloco isso aqui dentro, 250 e os 200 mil megapascal, e fazendo aqui a configuração, vai me dar aí um valor de 0,011254. Então, o subbibliografia arredonda esse valor de 0,01254 para 0,13.
Por quê? Porque quanto maior o lambda zero, menor o Q. Então ele arredonda para cima, porque está a favor da segurança. Então, chega-se a essa formulação que está aqui. Então, essa fórmula é já adotando o aço A36 ou MR250. Então, eu espero que tenha desmistificado as formulações. Elas são as mesmas formulações, mas com tratamentos diferentes. Então, eu espero que você aí entenda agora o que é o índice de esbeltez reduzido, que muita gente estava com dúvida. Então, beleza? Vamos lá para o exercício de hoje. Olha aqui. O exercício de hoje é muito legal, porque ele vai fazer a comparação de dois tipos de configuração de perfil. Eu vou trabalhar com perfis isolados e o outro eu vou trabalhar com perfis soldados, fazendo, então, um perfil novo. Então, o que está pedindo aqui? Vamos ler o enunciado, para a gente entender tudo o que ele está pedindo. Calcular o esforço resistente de projeto, a compressão, em dois perfis, H150, que é 6 polegadas por 40,9, muito comum em metálicas, né, da altura, né, H152 por 40,9 quilos por metro. Sem ligação entre si, então só, não tem ligação nenhuma aqui, e comparar o resultado com o obtido para os perfis ligados. Aqui a gente vai ter, então, duas soldas ligando esses perfis. Então é muito interessante, porque será que vai dar a mesma coisa? Eu trabalhar com dois perfis separados, ou eu trabalhar com dois perfis soldados, formando um novo perfil? Então, o aço aqui, ó, a STM A36. Então, vamos lá. A gente está considerando biapoiado, então o K é igual a 1, e o L está lá de 4 metros, ou seja, 400 centímetros. Eu fui lá nos seus anexos do seu livro e peguei essa tabela do perfil H. Então aqui está as características dele, olha. Qual que é o nosso? O nosso é esse que está em vermelho, seu aí, porque é o 152 com 40,9. Esse que é o nosso. Então tá aqui a formulazinha, que a gente já está cansado de ver, e vamos calcular o lambda zero primeiro para os dois separados. Separados, olha aqui, ó. Estamos aqui, os dois trabalhando isoladamente. Então lá o lambda zero, K, o L dividido por I, igual a gente já está cansado de fazer aqui. A gente vai chegar, então, calma, Cristo, no valor do lambda zero de 1,26. Para que a gente jogue isso, a gente pode utilizar a formulação ou a tabela. Aqui em cima, por exemplo, olha, está a formulação do que você pode utilizar também, para menor que 1,5, né? E aqui está na tabela. Então, a gente chega no valor de Q de 0,509. Então, lá, vamos calcular o N resistivo. Para isso, a gente precisa da área bruta, por isso que eu trouxe ela no slide. Então, o N resistivo vai ser o quê? Ó, o que acontece? Nós temos dois perfis trabalhando isoladamente. Essa fórmula ela é o seguinte, ela é AG vezes FY, gama 1, Q e Q. Mas são dois perfis que estão trabalhando. Então, é o quê? É duas vezes essa área. Então, eu coloquei aqui, ó, duas vezes AG, FY, gama 1. Então, eu estou multiplicando por 2, porque não é porque são dois perfis, são duas áreas. Duas áreas. Então, a gente fazendo essa conta aqui, a gente chega no N resistivo de 1.205,4 kN, perfis trabalhando isoladamente. Então, agora nós vamos fazer para os perfis trabalhados em conjunto. O que acontece quando eu faço essa junção de perfil? Olha aqui, se a gente for analisar o perfil, ele trabalhando isoladamente, igual eu estou desenhando para vocês aqui, ó, as linhas desse perfil, onde que vai passar o eixo X de inércia? Tá aqui, no meio dele. E onde que vai passar o eixo Y de inércia? Tá aqui, no meio dele. Tá, beleza. Quando eu junto os dois perfis, o que vai acontecer? O eixo X de inércia vai mudar? Não, ele vai continuar o mesmo, aqui. Mas e o eixo Y vai mudar? Vai. Agora ele vai para o meio dos dois perfis. Então, quer dizer que aqui, agora, eu vou ter uma distância, né? Uma distância D da configuração anterior
para essa. Por que que eu estou falando isso para você? Porque aqui a gente tem que fazer o transporte desse momento, né? Antes a gente tinha uma configuração do momento e agora nós temos outra. Então, aqui então, o que que a gente vai fazer? Vai ter que recalcular o que precisa do momento de inércia, o que varia, né? O que é o I? O I não é raiz de I sobre A? Ó, mas vai mudar o I e vai mudar o A. Então, vai mudar também o que? O IX, o IY, o IZ, ou seja, os parâmetros. Muitas das vezes, algum desses pode ser igual por conta da simetria. Então, se eu não alterei o eixo de simetria, então algum desses parâmetros podem continuar igual. Como é o caso do Ix aqui, olha. Se a gente for fazer o Ix, raiz de I sobre A. Beleza? Inércia em X muda? Não, ela continua o perfil aqui. Não alterou, ele continua nessa aqui, ó, não alterou. E a área? Também a área, não alterou. Então eu vou somar 2 vezes a área e 2 vezes o momento de inércia. O que acontece? 2 por 2 vai cortar, vai sobrar I sobre A e X vai continuar 6,27, exatamente como está na sua tabela. Beleza? Mas a gente viu realmente que X, eu expliquei que o X continua na metade do perfil, mas o Y vai acontecer o quê? Um transporte de inércia. Então, a gente precisa calcular isso, né? Não sei se você lembra, mas fazer esse transporte é o quê? É a inércia aonde você está querendo, ou seja, a gente está querendo em Y, a inércia, multiplicar mais área vezes a distância em X. Por que a distância em X? Se eu estou aqui em Y, ó, daqui a pouco eu apago de novo. Eu estou aqui em Y e esse Y veio para cá, então quer dizer que ele alterou uma distância em X. Então esse dx, ele alterou em X. Por isso que eu coloquei ali dx. E essa distância dx ela é ao quadrado. Por que que eu estou fazendo multiplicado por 2 aqui? Por que que eu estou multiplicando por 2? Porque eu estou pegando esta inércia e transpondo ela para cá, e eu estou pegando essa daqui e transpondo ela para cá. Porque são 2 perfis que eu estou fazendo isso, 2 transportes. Então, vezes 2. Por isso que está multiplicado por 2 aqui. Então, se a gente for fazer agora o y, olha lá, o y é 664, que vamos achar ele aqui na tabela. Ou eu diminuí a tabela, não estou achando ele. Achei aqui, 664, está aqui, mais a área do perfil, né? 52,1 vezes o dx ao quadrado. Dx é essa distância que é daqui até aqui. Está considerando aqui, se você fizer o cálculo referente a essa distância aqui pela base efetiva, né, que é de 154 total, a gente consegue 7,7 centímetros, ou 77 milímetros. Então, 7,7 centímetros. A gente faz essa continha, chega no Y2 de 7.506,02. Agora a gente pode calcular o Izinho, raio de geração em Y2, a gente pode calcular ele. A gente tem o valor de Y2, que a gente acabou de calcular, 2 vezes a área, 2 vezes 51. E aqui a gente chega no valor de 8,487 centímetros. Pronto, né? Agora a gente volta para a formulação do lambda zero, calcula lá em x e y, né? Vai ser simultâneo na tabela para você aí, em x e em y, a gente encontra os dois valores de lambda zero x, lambda zero y, né? E qual dos dois lambdas vai dar o menor que? Acabei de falar no começo da aula. Quanto maior o lambda, menor o que. Aqui a gente vai sempre calcular os dois. Aqui na aula a gente sempre vai calcular os dois, mas você já pode ter essa noção na resolução de exercício, ou seja, ou eventualmente na prova, ou na sua vida profissional. Você pode entender que quanto maior o lambda zero, menor o que. Então aqui deu maior lambda zero, ó, menor o valor de que. Só colocar ele no N resistivo agora.
multiplicado aqui por 2, pessoal, de novo, porque são 2 vezes a área, são 2 perfis. Feito isso, ó, 2 vezes tudo isso aqui, adotando o Q ainda como um sem flambagem local, a gente chega no N resistivo de 1906,4 kN. Então, se a gente comparar um para o outro, né, fazer a comparação da capacidade resistente de uma peça trabalhando isoladamente e de outra peça trabalhando junto, porque ela foi soldada, olha a diferença, né? Um eu tenho 1.205 kN de capacidade resistente e a outra eu tenho 1.906 kN de capacidade resistente. Então, está começando a ficar muito interessante sua disciplina, né? Por quê? Porque você já está vendo como a vinculação ela altera uma capacidade resistente de uma peça, e agora você está vendo como que a geometria altera essa capacidade de resistência dessa peça, né? Porque aqui eu vou formar um novo perfil, um perfil aí, tipo uma duela, um novo perfil, né? Então, olha como você vê como esse tipo de variável altera muito a sua capacidade resistente. Então, assim, o que eu tenho para passar hoje, em referente a essas duas teorias, é isso, né? A gente ainda vai. Então, o que eu tenho para passar hoje é isso.